Os 3 aspectos da cruz. Parte 2. O terceiro aspecto da cruz, Cristo crucificado em nós, aborda a aplicação diária da cruz à nossa humanidade. Seguir a Cristo requer negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir seus passos. Isso implica viver não para satisfazer os desejos da natureza humana, mas para agradar a Deus em completa submissão. Negar a si mesmo é permitir que a vida de Cristo, através do Espírito Santo, governe nossas ações. Este terceiro aspecto nos traz um significado ainda mais profundo da provisão da cruz a nosso favor. Cristo crucificado em nós, o que em nós habita. Isto diz respeito ao homem físico, ou à humanidade. É aqui que temos a aplicação diária da cruz. Jesus disse: Se alguém quer vir, após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9 verso 23. Esta sequência é fundamental e não pode ser invertida. Veja, ir após o Senhor significa seguir-lhe os passos. Significa abandonar a velha maneira de andar e viver. Significa saber que não mais se possui, ao contrário, tem-se um Senhor. É desentronizar o ego, é entronizar Cristo. É não mais viver para si mesmo, mas para Cristo, e etc. O negar a si mesmo implica em permitir que a vida que viva agora seja de Cristo, pelo Espírito que em nós habita, e não mais por nossa vida natural. É rejeitar tudo o que é da velha natureza por reconhecer que dela nada pode agradar a Deus. É dizer não a todos os apetites naturais que excedem aos limites estabelecidos por Deus e viver completamente centrados nele. O tome a sua cruz implica em permitir que, pelas circunstâncias e pela operação da palavra viva e eficaz do Senhor, Ele nos corte fora, crie vazios em nós mesmos, para que Ele mesmo se coloque no lugar daquilo que Ele leva à morte em nossa vida. Afinal, a cruz possui 2 lados, assim como a espada de 2 gumes da palavra: morte e ressurreição. Este aspecto da cruz visa o controle do corpo, visa uma vida de quebrantamento, visa uma vida de serviço e intercessão em favor de outros e ainda visa estarmos preparados na luta contra Satanás e as hostes espirituais da iniquidade. No velho viver, o corpo era instrumento do pecado e estava sob o domínio do velho homem, que era energizado pelo diabo. O corpo em si não era pecaminoso, mas era instrumento de pecado. Digamos que o corpo em si não era mau, mas estava sob má administração. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Romanos 6 verso 12 e 13. O corpo tem apetites, desejos, exigências e paixões que não são maus em si mesmos, mas se não forem controlados pelo Espírito Santo, se tornarão maus. Por isto devemos levar uma vida disciplinada. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9 verso 27. Devemos conservar nosso corpo sob controle. O próprio Senhor, conforme testifica a palavra, porque também Cristo não se agradou a si mesmo antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Romanos 15 verso 3. O Senhor não tinha natureza pecaminosa, mas ainda assim teve de conservar o corpo sob a disciplina do Espírito Santo. Viveu somente para agradar a Deus. Para que nosso corpo não se torne novamente instrumento de pecado, devemos levar a nossa cruz diariamente e não agradar a nós mesmos. Mais ainda, cada apetite e desejo do nosso corpo, ainda que tal apetite não seja pecado em si, deve estar sob controle do Espírito Santo. Grande confusão existe exatamente neste ponto. Muitos localizam o mal no corpo, achando que o mal é material. Mas o pecado não é material e nem tem sua sede no corpo. Pelo contrário, o pecado está na alma, como fruto da queda. Nossas emoções, intelecto e vontade ficaram totalmente conspurcados. Tudo em nós ficou corrompido.
Nós, por força da queda, nos tornamos alienados em relação a Deus, escravos do pecado, corrompidos em nossa natureza interior, egocentrados e culpados na consciência. Pecado é uma atitude, uma tendência, um modo errado de ver e agir. O pecado tem raízes no ego, que é o centro da vida, especialmente pós-queda. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, Ele salva os contritos de espírito. Salmos 34 verso 18. Muitas vezes se identifica a humildade com a ideia de penitência e contrição. Em consequência, parece não haver humildade senão no fato de a alma se ocupar com o pecado, ênfase negativa. Mas a humildade é mais do que isto. Humildade é destronar o ego e entronizar Cristo. Humildade significa que Cristo é tudo e que o ego é nada. Não é meramente uma sucessão de atos humildes, mas a expressão de um espírito quebrantado. Devemos ter cuidado aqui neste ponto, porque a alma é sagaz, busca sempre mecanismos de se colocar no centro, até mesmo numa falsa humildade. Devemos nos lembrar da experiência de humildade fingida em Moisés. Um aspecto em que precisamos tomar a nossa cruz diária é na questão da busca de glória pessoal. Esta questão foi amplamente abordada por Jesus. Em verdade vos digo. Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. João 12 verso 24. A busca de glória pessoal é algo que tem o ego na sua centralidade. Precisamos ser livres da escravidão a nosso ego. Precisamos ser cristocêntricos. Naturalmente somos cheios de nós mesmos, somos cheios de justiça própria, somos cheios de melindres, revidamos, julgamos, nos consideramos superiores, e tantas coisas mais que nada mais são do que manifestações diversas da vida egocentrada. Para sermos quebrantados, precisamos tomar a nossa cruz. Não podemos passar de lado. Temos de escolher o caminho da cruz. Muitas vezes, neste aspecto, isso significará sermos humilhados, vexados, confrontados, desconsiderados, julgados incorretamente e tantas coisas mais. Em ocasiões tais ou aceitamos ser quebrantados ou endurecemos. Se aceitarmos ser quebrantados, na riqueza, na vontade própria, nas ambições, nas reputações mundanas, nos sentimentos e ser desprezados pelos homens e tidos como completamente abandonados e indignos, aí, então, o Espírito Santo nos tomará e usará para a glória de Deus. O fato de Cristo não ser muito visto hoje em dia reside em que não estamos devidamente quebrantados. Ele precisa de vasos partidos. Somente quando Maria quebrou o seu lindo vaso de alabastro, tornando-o inútil dali em diante, é que o perfume enclausurado encheu toda a casa. Deus precisa de vasos partidos. A ausência de vasos partidos, de quebrantamento, oculta o tesouro que há em nós, que é o Senhor Jesus Cristo por meio de seu Espírito. Só o quebrantamento revela Cristo. Precisamos da operação diária da cruz para sacrificar o nosso corpo. Para que outros vivam, precisamos estar desejosos de oferecer tudo, até a própria vida. Em 1 Coríntios 15 verso 31 o apóstolo Paulo disse: Dia após dia, morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O contexto é muito claro e diz respeito não à morte para o pecado, embora também seja verdade na sua experiência cristã, mas à morte física, ou melhor, a mortificação de sua humanidade para que a vida de Cristo se estabeleça nele sob total e absoluto controle do Espírito Santo de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste também nos nossos corpos, e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida, 2 Coríntios 4 do verso 7 ao 12. Assim vemos que o nosso corpo deve ser disciplinado, e não somente isto, mas deve ser usado para o bem dos outros, para que os outros vivam,
precisamos ser pão partido e vinho vertido. Em Romanos 12, verso 1, somos exortados a apresentar a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas o homem em seu estado natural não é nem santo, nem agradável. Só o homem que já experimentou a crucificação de sua velha vida, o segundo aspecto da cruz, pode apresentar-se a Deus desta forma. É a isto que se refere o Senhor em João 12, verso 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Evidente que esta palavra tem aplicação imediata para o próprio Senhor que daria sua vida por nós na cruz. Mas basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Este versículo não trata da renúncia do velho homem, da vida do ego, a Deus, porque não plantamos semente ruim e sim boa. Este versículo refere-se à nova vida que recebemos a Deus, para que Ele a plante de modo que venha a dar muito fruto. Para fazer pão para os outros, Deus quebranta aquele que já foi purificado do pecado e já foi libertado do domínio do ego, do mundo e de Satanás. Um outro aspecto importante neste item é a oração intercessória. Esta, igualmente, nada tem a ver com o pecado, mas com a operação do propósito de Deus no novo homem. A oração intercessória não é mera oração a favor de alguém, mas a súplica do justo, a qual muito pode por sua eficácia. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, Tiago 5 verso 16. É algo profundo, não uma simples petição e bênção a favor de alguém. Existe realidade espiritual, encargo. Moisés, por exemplo, estava tomada de profunda e intensa agonia. Ele intercedeu desta forma pelo povo quando do episódio do bezerro de ouro no deserto, Paulo, da mesma forma, intercedeu pelos hebreus no capítulo 9 do livro de Romanos. Logo, isto é a expressão a esta nova vida. Entrega, serviço, amor, intercessão. Não muitos seguirão a direção da cruz até esta profundidade, Paulo era um destes que chegou lá. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, Romanos 9 do verso 1 ao 3. A experiência da santificação não produz automaticamente um intercessor, assim deve-se ir da morte do ego para esta experiência mais profunda da cruz, a oração intercessória. O vaso purificado deve ser quebrado antes que Cristo que habita nele seja revelado em toda a sua glória. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.